Boa noite, galerinha do Penha Kids, tudo bem? Nós vamos começar mais um culto de louvor ao nosso Deus. Mas antes de tudo, eu quero te convidar para abrir a Bíblia no livro de Salmos. Lá no capítulo 33, nós vamos ler os versos de 1 a 3. Salmo 33, nós vamos ler os versos de 1 a 3. Vamos lá? Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Salmos 33, de 1 a 3. Então agora eu quero te convidar para louvar ao Deus que é bom, que é justo, que conhece as nossas angústias e as nossas fraquezas. Vamos louvá-lo? Muito bom estar com vocês novamente. Que Deus abençoe cada lar, cada família, cada um de vocês. A Bíblia fala orar sem cessar. E nós vamos começar com um cântico que fala que a gente deve orar de manhã, à tarde e à noite. Vamos aprender e quem já sabe, vamos cantar juntos? Então vamos lá. Jesus abençoe cada um. Amém. Essa próxima música fala sobre a presença do Senhor na nossa vida. E mesmo em tempos difíceis como esse do coronavírus, nós sabemos que Jesus está sempre conosco. Vamos cantar? A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, e andando pelo caminho, aleluia, glória a Deus. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, e andando pelo caminho, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Muito bem! Crianças, nós temos que pregar o Evangelho, que falar de Jesus, falar de sua palavra nesse tempo tão difícil. Temos que mostrar que Jesus é a luz, é a salvação para o mundo. Vamos cantar essa verdade e que vocês lembrem disso todos os dias. Vamos cantar?
novamente? Mostra Jesus, Ele é do mundo a luz. Mostra que Ele é a nossa salvação. Vai já contar e a muitos vai dizer: Ele é o caminho, a verdade e a luz. Amém. Muito bem. Amém. Queridos, dando continuidade ao nosso culto de louvor e de adoração a Deus, vamos ler a palavra do Senhor. Em Mateus capítulo 17, Jesus paga o imposto. Verso 24, tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos, Jesus lhe disse: logo então estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Eu gostaria, queridos, de nesta oportunidade falarmos sobre esse texto onde Jesus paga o imposto. Não era um imposto social, era um imposto do templo, era um imposto onde o cidadão judeu tinha que pagar 2 dracmas ao serviço do templo. Jesus era livre deste imposto. Primeiro, porque ele é filho de Deus e Deus é o dono do templo. Segundo, porque Jesus é da descendência de Judá. Ele vem da tribo de Judá, ele é filho de Davi. E Davi foi dispensado de pagar o imposto quando ele enfrentou, lutou e venceu Golias. E naquela época Saul disse que aquele que vencesse Golias ficava livre do imposto para o resto da sua vida, de geração em geração. Está lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 25. Logo, sendo Jesus descendente de Davi, estava livre do imposto. E sendo ele o Filho de Deus, ele era o dono do templo. Contudo, nós temos aqui Jesus pagando o imposto. Mas o que esse texto nos ensina? Literalmente, eu não quero pensar sobre Jesus pagando o imposto, ele pagou, isso aconteceu, está muito claro, mas o que isso nos ensina? Quais as lições eu posso aprender nesse texto onde Jesus paga o imposto? Querida menina, querido menino, vocês do Penha Kids, nossa querida equipe, pais e aqueles que nos acompanham. Primeira lição que nós aprendemos aqui é que Jesus sempre se antecipa às nossas inquietações. Incrível, porque a Bíblia nos diz que eles estavam voltando de uma maratona de trabalho. Segundo Hendrickson, Jesus e seus discípulos estavam há 6 meses fora de Cafarnaum, numa missão de trabalho, de evangelização, sinais, milagres, curas. E agora eles voltam para Cafarnaum e então Jesus vai para casa, provavelmente a casa de Pedro. Ali era o QG, o quartel-general deles. Jesus e os discípulos entram na casa, Pedro fica do lado de fora, e então Pedro é abordado pelos soldados, pelos cobradores de impostos, que literalmente enquadram Pedro dizendo: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? E Pedro respondeu: sim, ele paga, claro que ele paga. E aí então Pedro entra dentro de casa. Jesus não viu esta cena, não presenciou esta cena. Mas quando Pedro entra, a Bíblia diz: ao entrar em casa, Jesus se lhe antecipou. Ou seja, Pedro não tinha dito nada. Jesus se lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos?
seja, provavelmente quando aqueles soldados, aqueles cobradores de impostos enquadraram Pedro perguntando, não paga o vosso mestre imposto? Provavelmente isso causou uma inquietação, uma preocupação, uma ansiedade no coração de Pedro. Mas antes que ele expressasse a sua inquietação a Jesus, ele iria entrar e dizer, mestre, aí fora estão os cobradores de impostos, e eles estão perguntando se o senhor não vai pagar, o que eu faço? Mas antes que Pedro dissesse isso, Jesus se antecipa a Pedro fazendo a pergunta de quem é que eles cobram impostos, dos filhos ou dos estranhos? O que isso nos ensina? Isso nos ensina que Jesus sempre se antecipa às inquietações do nosso coração. Jesus é o Filho de Deus, é o Deus encarnado. Ele é 100% divino e 100% humano. E enquanto homem que ali estava 100% humano, ele era 100% pleno, cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo revelava a Jesus todo aquele conhecimento, tudo aquilo que ele precisava conhecer e saber. Hoje Jesus, ele está na sua totalidade assentado à direita de Deus, ele morreu e ressuscitou, está sentado à direita do Pai, e ele, sendo Deus, homem, ele exerce 100% a sua divindade. Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Se como homem aqui, ele se antecipou à inquietação de Pedro, hoje, na sua, como Deus, na sua totalidade, com certeza, ele conhece as inquietações do seu coração. Sabe quais são seus medos, suas dúvidas, suas frustrações, suas angústias, suas perguntas. E ele sempre se antecipa às nossas inquietações. Uma segunda coisa importante que eu aprendo aqui nesse texto, onde Jesus paga o imposto, é que Jesus sempre tem uma solução milagrosa. Ele diz para Pedro, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Sabe, a segunda lição que eu aprendo aqui é que Jesus sempre tem uma solução milagrosa. Ou seja, ele mandou Pedro ir pescar de vara, pescar de anzol. E ele disse, o primeiro peixe que você pescar, tira-o, abre-lhe a boca e você vai encontrar um estáter, uma moeda que valia 4 dracmas, que era o valor do imposto de Jesus e de Pedro. Queridos, isso é um milagre. Isso é um milagre. Ele poderia ter dito para Pedro, Pedro, arruma dinheiro com alguém, vê se tem dinheiro aí no nosso caixa, fala com Judas, que é o tesoureiro, ou vai lá no mar, lança a rede, pesca lá uma centena de peixe, vai ao mercado, vende, apura o dinheiro e com esse dinheiro paga. Ou seja, existiam soluções menos extraordinárias, menos sobrenaturais do que essa. Queridos, qual a possibilidade de alguém lançar um anzol no mar, naquele dia, naquela hora, naquele momento, e pegar o primeiro peixe e encontrar uma moeda com o valor exato do imposto de Jesus e de Pedro? Qual a probabilidade? 1 em 1 bilhão, 1 em 1 trilhão? Eu acho que eu poderia ficar a vida toda pescando, não queria pegar um peixe com uma moeda com aquele valor. Por que isso aconteceu? Porque Jesus é Deus. Ele não é somente onisciente e conhece todas as coisas e assim se antecipa às inquietações do nosso coração, mas em segundo lugar, ele é onipotente, ele tem todo o poder. E ele, de forma poderosa, podia fazer com que isso acontecesse. Pelo poder do Espírito Santo que habitava nele, ele podia, conhecendo o caminho dos peixes, sabendo que aquele peixe estaria ali, sabendo que aquele peixe já tinha engolido aquela moeda, fazer com que ele fosse pescado para que então pudesse pagar aquela dívida. Isso é milagre. Queridos, enquanto Jesus esteve aqui, ele sempre, de forma milagrosa, abençoou pessoas, curou pessoas, libertou pessoas, porque Jesus sempre tem uma solução milagrosa. Seja por um milagre extraordinário como esse, ou seja por um milagre ordinário. Ele pode agir ordinariamente e extraordinariamente.
Quando você está com uma dor, com uma doença, e você toma um medicamento e é curado, isso é um milagre. Quando você está com uma doença e vai no hospital, é operado, é um milagre onde foi usado o meio, um milagre ordinário. Mas é o milagre da sabedoria, o milagre do conhecimento. E a Bíblia diz que toda sabedoria, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Jesus sempre tem uma solução milagrosa. Mas em terceiro lugar, eu aprendo, queridos, que Jesus não apenas se antecipa às nossas inquietações, Jesus não apenas tem uma solução milagrosa, mas em terceiro lugar, Jesus sempre abençoa com as suas ações. Como assim, pastor? Sim, ele abençoa. Ao fazer aquele milagre do peixe ser pescado, encontrar aquela moeda e pagar o imposto devido do templo, ele estava abençoando. Em primeiro lugar, ele estava abençoando aqueles cobradores do imposto, aqueles soldados que foram até Jesus para cobrar o imposto. Provavelmente, esses homens não conhecessem a lei, não soubessem que Jesus era isento de pagar aquele imposto. E Jesus diz assim, para que não os escandalizemos. Não escandalizar alguém é uma forma de abençoar. Jesus estava abençoando aqueles cobradores de impostos ao pagar o imposto. Em segundo lugar, Jesus abençoa Pedro, porque ele não pagou só o imposto dele, ele pagou o dele e o de Pedro. Pedro também estava devendo o imposto. E assim, ele abençoa Pedro. Em terceiro lugar, ele abençoa o templo. Quando ele paga aquele imposto era usado para o sustento do templo, do sacerdote, do sumo sacerdote, dos levitas, daqueles que serviam ali. E ao pagar aquele imposto, Jesus estava abençoando aqueles que ali trabalhavam. Em quarto lugar, Jesus abençoou o peixe. Como assim, pastor, abençoou o peixe? Claro, o peixe estava engasgado com uma moeda. Aquele peixinho, de forma arteira, engoliu uma moeda pensando que era um pedaço de carne e aquela moeda ficou presa na garganta dele. Nos próximos dias ele morreria. Aquela moeda nem entrava e nem saía, estava presa na garganta. Mesmo que ele comesse alguma coisa, não desceria e ele iria morrer de fome. O que Pedro fez? Pedro pega o peixe, tira a moeda e faz o que com o peixe? Eu entendo que ele devolve o peixe ao mar. O que ele ia fazer com um peixe? Ele não foi no mar pescar para comer, ele foi pescar para pagar o imposto. Então ele pega aquele peixe, arranca a moeda e joga o peixe ao mar novamente. E ele vai viver a sua vida. Então ele abençoa aquele peixe. Queridos, Jesus sempre abençoa com as suas ações. Jesus não é apenas onisciente e ele se antecipa às inquietações do nosso coração porque ele sabe o que está dentro de nós. Jesus não é apenas onipotente e ele sempre tem soluções milagrosas, mas Jesus ele é cheio de graça, cheio de amor, cheio de misericórdia. E tudo que ele faz visando glorificar o Pai e abençoar a minha vida, a sua vida, a nossa vida. Que coisa fantástica! Que mensagem fantástica! Jesus paga um imposto. E ao pagar o imposto, ele se antecipa às inquietações de Pedro. Ele faz um sinal milagroso e ele abençoa os soldados, Pedro, o templo, o peixe, e hoje está abençoando todos nós com esta mensagem, com esta palavra, com esse testemunho. Deus abençoe sua vida. E que esta mensagem fique no seu coração e que isso faça você amar mais a Jesus, amar mais o nosso Senhor Jesus, amá-lo com todas as forças do seu coração, porque ele não apenas pagou o imposto, ele pagou a nossa dívida na cruz. Ele entregou-se voluntariamente, ele derramou o seu sangue precioso e ao fazer isso ele pagou a minha dívida, a sua dívida, como expressão de extremo amor por cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, vamos orar agora, encerrando o nosso programa de culto. Gostaria que você, depois que terminasse, pegasse o link desse culto, enviasse para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus colegas, para as suas listas de contatos, para que mais e mais pessoas sejam abençoadas com o Ministério Penha
Kids. Deus amado, obrigado por esta oportunidade. Obrigado pela nossa equipe de professores, professoras do Penha Kids. Obrigado por nossas crianças, pelos seus pais. Obrigado pela Igreja Presbiteriana da Penha, que nos permite, Pai, este ministério. Abençoes todos os ministérios da IP Penha, Pai. Abençoe os pastores, presbíteros, junta diaconal, ministério de música, corais, grupos de louvor, ministério de ação social, ministério de missões, de evangelização, de ensino, de escola dominical. Ó Deus, abençoe a vida desta igreja, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, obrigado por este momento de culto, de louvor e de adoração ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação, os dons e os ensinos do Espírito Santo de Deus estejam conosco e permaneçam conosco hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Olá, crianças! Então Jesus fez um milagre, apareceu a moeda na boca do peixe e Jesus orientou aos discípulos a pagarem o imposto. Em uma outra passagem bíblica, Jesus também fala que devemos sim cumprir nossas obrigações, pagar nossos impostos. Está lá em Mateus 22, 21. E ele falou assim: Então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E agora eu vou sugerir uma brincadeira para você. Eu fiz aqui um alvo. Eu só cortei um pedaço de papel, pintei de verde. Consegue ver? Eu vou colar esse alvo aqui na parede. O versículo que eu acabei de ler, eu vou colar embaixo do alvo. Aí você chama a sua família para brincar. Você tem alguma bolinha aí na sua casa? Se você não tiver uma bolinha, faz uma bolinha de papel. E aí vocês vão brincar. Toma uma distância do alvo. E aí cada um tem 3 chances de acertar o alvo. Quando você acerta o alvo, você lê o versículo. Se você não acerta, você passa a vez para o outro. Quando vocês já tiverem falado o versículo várias vezes, você tira o papel e guarda. E começa a tentar falar o versículo de cor. E aí, o que você acha? Vai ser fácil acertar esse alvo? Vou falar o versículo. Então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. Brinque bastante com a sua família e decore esse versículo. Tchau, até a próxima!